A abertura de Mortal Kombat 2021 foi quase perfeita. A abertura com o passado do Scorpion, a coreografia das lutas, o sangue na medida certa e a brutalidade visual que sempre foi parte do DNA dessa franquia. Corte pra todo lado e o gore na tela foi incrível. Era a sensação de que finalmente alguém tinha entendido o que Mortal Kombat era de verdade. Agora comenta aqui, você também não teve essa mesma sensação? Ou será que eu estou exagerando? Só que então, as Arcanas, o Cole Young e a tão aguardada luta final entre Scorpion e Sub-Zero, a cena que todos nós fãs de Mortal Kombat estava louco pra ver. Se bem que, a essa altura, o botão do dane-se pro filme já estava no talo. Mas mesmo assim, eles ainda conseguiram destruir com a presença do Cole Young. Agora, eu queria saber quem foi a ameba ambulante que aprovou as alterações nesse roteiro. Então tá, vamos lá, vamos voltar agora para a gente entender. Se você começar a prestar atenção e tentar entender, o que a gente vai perceber é que não foi azar. Pelo contrário, foi uma escolha, uma decisão que Hollywood repete faz décadas. E quando você aprender a enxergar essas escolhas, você começa a ver o erro antes do filme terminar. Se estiver bem atento mesmo, às vezes os sinais já estão até mesmo no trailer. O que realmente é adaptar? Antes da gente entender essas escolhas, a gente precisa alinhar uma coisa, porque é exatamente aqui que tudo começa a desandar. O que significa adaptar uma obra? Adaptar, basicamente, não é copiar. Quando você pega um jogo, um anime ou uma HQ e leva isso para o cinema, mudanças vão acontecer. O ritmo precisa mudar, a linguagem muda, a forma de contar aquela história também vai mudar às vezes. Isso é natural e faz parte do processo de adaptação. O verdadeiro problema começa quando as pessoas confundem adaptar o formato com reconstruir a obra inteira do zero. Ou seja, a história já existe, os personagens já existem, o núcleo emocional praticamente já foi estabelecido. E o que acontece é que agora você vai apresentar isso em um outro formato. Não escrever tudo e colocar o nome da obra original na capa só para vender ingresso. Você pode mudar o visual, reorganizar algumas cenas e bem provável que precise sim ajustar o ritmo. Mas existe uma linha que não pode ser ultrapassada. O núcleo da obra, os personagens centrais, as motivações, o tom e a essência da obra original. Quando você cruza essa linha, você não está mais adaptando. Você está criando outra coisa e usando o nome de uma franquia famosa para financiar o seu projeto. Isso já acontece há décadas. Algumas pessoas tratam isso como um problema da Hollywood moderna. Agenda, cancelamento, falta de respeito com o público. Mas esse padrão já tem décadas. Super Mario Bros. De 1993 é a prova viva disso. A Nintendo tinha construído um universo colorido, cheio de personalidade. E o que é que o filme trouxe para as telonas? O filme trouxe um trailer de ficção científica sombrio, uma cidade distópica. E o pior, um Bowser humano. Para piorar mais ainda, os Koopas são dinossauros evoluídos. Eu não sei quem é que lê esse roteiro e deixa seguir em frente. Mas isso não tinha nada a ver com o jogo e nunca teve, não tem. Não era questão de tecnologia ou orçamento, que tem muita gente que também usa essa desculpa. Alguém olhou para o Mario e decidiu fazer outra coisa, usando o nome só para garantir público. Ou seja, o erro já é antigo. A diferença é que hoje tem muito mais dinheiro em jogo e, claro, muito mais gente prestando atenção em tudo que está sendo feito. Que esse padrão está dentro de franquias que deveriam saber exatamente o que estava em jogo. Mortal Kombat, 2 erros do mesmo padrão. Agora sim, Mortal Kombat é quase que didático. O primeiro erro foi, lógico, não tem como passar batido. As Arcanas. Esse sistema de poder que não existe nos jogos e nem nunca existiu. Mortal Kombat sempre funcionou com uma lógica própria. Cada personagem tem suas habilidades baseadas na construção daquele universo. Scorpion lança as correntes porque é um espectro ninja. Só por isso, sem explicação, sem nada de
arcanas. Sub-Zero manipula gelo porque domina essa técnica. É o que o clã dele aprendeu e aprimorou. Não precisa de uma regra nova que explique de onde o poder de cada personagem vem. Quando você inventa um sistema assim, sem base na obra original, você não está expandindo o universo, você está reescrevendo a lógica do universo inteiro. Mas a segunda escolha foi ainda mais grave. O Cole Young, meu Deus do céu, quem é que teve essa brilhante ideia? Um novo personagem, que por si só realmente não seria um problema, mas colocar ele de protagonista, e o pior, conectar diretamente ao Scorpion como um descendente do seu clã. Aí eu te falo, a obra original já estabeleceu com clareza, o clã do Scorpion foi completamente dizimado, não sobrou ninguém. Porque o Scorpion é definido justamente pela raiva e pelo luto. Tudo nasce dessa perda total, e é isso que o move. Quando você cria um descendente que sobreviveu, você não está preenchendo uma lacuna. Você está contradizendo o núcleo emocional do personagem e, de quebra, tirando o chão de baixo de tudo que faz o Scorpion funcionar. Só que o filme ainda afunda mais a espada no peito do fã. Porque a luta entre Scorpion e Sub-Zero, a cena que qualquer fã estava esperando desde o primeiro trailer. Dois opostos, duas lendas, o confronto que o filme inteiro estava tentando construir. E o que acontece? O Cole Young está lá, no meio, atrapalhando um momento que poderia deixar o filme um pouco melhor, sejamos sinceros. Difícil de salvar o filme naquele momento. Isso não é uma adaptação, é substituição com o logo de Mortal Kombat na capa. Falando de experiências que entregam o que prometem, tem alguns headphones que separei e é exatamente isso, sem enrolação, sem promessa vazia, som que você sente, não só ouve, disponível tanto na Amazon ou na Shopee. O link está aqui na descrição. Hollywood tem vergonha. Agora você vai começar a entender o que une grande parte desses erros. Hollywood parece ter vergonha do material original. Eles olham para a obra e pensam, precisamos ser mais sérios, ou às vezes mais cafona. O público não vai aceitar do jeito que é. Precisa de algumas camadas a mais de profundidade para funcionar no cinema. Como se a obra, que já conquistou milhões de pessoas, precisasse de uma reforma antes de ir para as telonas. O primeiro filme de X-Men é um exemplo mais claro disso. Uma das franquias de quadrinhos mais ricas que já existiu e ainda existe. Personagens complexos, temas políticos e sociais profundos. Visual simplesmente icônico. O que houve com o figurino? Foi substituído por couro preto genérico. É vergonha da estética dos quadrinhos. Acharam que ia parecer ridículo demais. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gênios. O figurino dos super-heróis não é detalhe estético, é parte da identidade do personagem. É como a gente reconhece eles desde a nossa infância. Os seus trajes carregam o peso emocional de décadas de história. Agora, quando você tira isso, você está dizendo na prática que a obra original não era boa o suficiente para chegar ao cinema do jeito que era. Isso é arrogância e aparece em quase todos os outros casos. Vamos dar nome às coisas. Existe um conceito que define com precisão o que acontece nos casos ruins. Parasitismo narrativo. Pelo nome você já consegue imaginar o que é. Você usa o nome da franquia, mas conta uma história que você quer contar. Pensa o seguinte, troca os nomes dos personagens. A história ainda funciona? Se sim, aquilo não é adaptação. É uma história nova, com uma marca famosa colocada para garantir bilheteria. Só que Hollywood sabe fazer sim, beleza? E para não ficar só no lado negro da força, vou dar alguns exemplos que funcionaram e ainda funcionam perfeitamente. Vamos lá. Blade respeitou o personagem, foi na manha com o tom, preservou o universo, nada de modernizar o que não precisava. E o mais importante, não teve vergonha da obra original. O elenco não era maior do que a franquia. É uma adaptação que envelheceu muito bem. Exatamente porque foi fiel ao que importava. Quer mais? Harry Potter prova que complexidade não é desculpa.
Um universo absurdamente denso, anos de lore, um público extremamente exigente, e mesmo assim, as adaptações preservaram a essência. O Harry continua sendo o Harry, a Hermione continua sendo a Hermione. O peso emocional de cada livro chegou na tela sem precisar ser reformado. Ou seja, isso desmonta o argumento que sempre aparece para justificar mudanças desnecessárias. Obras complexas são difíceis de adaptar. Não são. O problema nunca foi a complexidade, foi as escolhas. O problema não é entenderem, ou melhor dizendo, não querem entender o que precisa ser preservado. O núcleo, a essência, ou seja, o DNA da obra. Porque toda vez que uma adaptação respeita isso, o público responde, os números aparecem, as pessoas saem querendo mais. Só que toda vez que usam um nome famoso para contar uma história que não pertence a ele, o público também sente, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que está de errado. Ele sente que algo foi tirado. Agora, vem a pergunta que a gente sempre faz. Se Hollywood já sabe fazer certo, por que continuam escolhendo não fazer? Deixe o seu like, se inscreve no canal. Se esse vídeo faz sentido, compartilha ele nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, porque aparentemente até o YouTube precisa de engajamento para entregar conteúdo de qualidade. Pelo menos aqui a gente não substitui o protagonista por um personagem que não existe. Até a próxima, fiquem com Deus.